Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando em 25 sementes para o ano de 2025. São pequenas porções da palavra de Deus que podem ser para nós um direcionamento, uma instrução, uma direção para que nós possamos semear essas sementes preciosas da palavra em nosso novo ano. Ontem nós falamos sobre que Deus está abrindo um caminho novo. E hoje nós queremos falar de outra prática muito importante, que é orem sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, ele fala sobre essa prática de orar sem cessar. Esse também é um chamado constante na Bíblia. Nós temos alguns versículos que nos mostram a importância de orarmos sem cessar. Este versículo, ele já nos mostra mais diretamente que a oração ela deve ser contínua. Lucas 18, versículo 1 diz assim: E ele lhe propôs uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Jesus, nesse versículo, ele enfatiza a importância da persistência na oração. Em Efésios 6,18, Paulo nos ensina que orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui Paulo, ele nos ensina a orar de forma constante, com diferentes tipos de orações. Mas o que significa orar sem cessar? Como já mencionamos, orar sem cessar não significa necessariamente falar sem parar, mas sim manter uma conexão constante com Deus. É uma atitude do coração, é uma busca contínua por sua presença. Existem outras passagens bíblicas que se relacionam com essa oração contínua. Romanos 12,12 diz assim: servindo ao Senhor com alegria e orando sempre. Já Colossenses 4,2 diz assim: perseverai na oração, vigiando nela com ações de graças. Em resumo, a Bíblia nos incentiva a ter uma vida de oração constante, não apenas em momentos específicos, mas em todos os momentos da nossa vida. É uma forma de nós expressarmos a nossa total dependência de Deus, nossa gratidão e amor a Ele. Então, orar, ele traz isso de importante para nós, né? Orarmos isso, orar sem cessar, ele mantém essa chama acesa, essa constante conexão com o nosso Deus. Ele é uma conversa contínua, mesmo que em momentos de silêncio ou em meio às nossas atividades. Na prática, é um coração que é voltado para Deus, que não perde nenhum momento o sentido de quem Ele é e do pertencimento e da dependência dEle. Então, ter esse desejo de estar sempre em comunhão com Ele, buscando a sua presença em cada momento. É também a prática, né, da consciência da presença de Deus. Reconhecer que Deus está sempre conosco em todas as situações. Com orações, né, e ações de graça. Agradecer a Deus por tudo, em todo momento. A palavra de Deus fala: em tudo dai graças. É manter sempre um diálogo constante, conversar com Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, desde as alegrias e até as nossas preocupações. Essa atitude de oração, mesmo em meio às nossas atividades diárias, mantendo esse coração aberto para Deus, sempre pedindo a sua orientação e a sua sabedoria, isso é orar sem cessar. Isso é um estilo de vida.
É uma forma de viver em constante comunhão com Deus, é uma atitude do nosso coração, mais do que palavras, né? Nós estamos aqui aprendendo, é muito mais do que palavras, é um estilo de vida, é uma experiência transformadora. A oração contínua, ela sempre nos aproxima de Deus e Ele nos transforma cada vez mais à sua imagem. Nós temos alguns personagens, né, da Bíblia, exemplos bíblicos de pessoas que oravam sem cessar. A Bíblia nos apresenta vários exemplos dessas pessoas que demonstravam uma vida de oração constante e refletindo então esse mandamento de orar sem cessar. Embora não tenhamos registros detalhados de cada momento de suas orações, nós podemos trazer a prática através de suas atitudes e dos relatos bíblicos. Jesus, como sempre, é o nosso maior exemplo, é o nosso padrão. Jesus, ele passava longas horas em oração. Ele se retirava para lugares solitários para buscar a face do Pai, como nos diz Marcos 1,35. Sua vida era marcada por uma profunda comunhão com Deus e que se refletia em suas palavras e em suas ações. Paulo, o apóstolo Paulo, era conhecido por sua vida de oração intensa. Ele menciona em suas cartas que orava constantemente pelos irmãos em Cristo. Sua dedicação à oração era fundamental para a sua missão. Daniel também, profeta Daniel, mesmo em meio às pressões e os desafios da corte da Babilônia, ele mantinha uma rotina de oração regular. A palavra de Deus diz lá em Daniel 6,10 que ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Além desses exemplos específicos, a Bíblia também nos mostra que a oração era uma prática comum entre os primeiros cristãos. Atos 2,42 diz assim: eles se reuniam regularmente para orar, jejuar e estudar as Escrituras. Então, o que nós podemos aprender com esses exemplos? Que oração é um estilo de vida. Oração não é apenas um ato ocasional, mas um modo de vida para aqueles que buscam uma profunda conexão com Deus. Nós vemos que a oração ela transforma. Uma vida de oração constante molda o caráter da pessoa, fortalece a sua fé e nos torna cada vez mais semelhantes a Cristo. Além disso, orar não é uma obrigação, ela é um privilégio de ter esse acesso direto a Deus através da oração. É um privilégio que nós devemos valorizar. Por isso, nós podemos declarar a importância de nós seguirmos então este chamado, este mandamento de nós estarmos sempre orando em oração contínua, nunca desistindo de buscar e de orar a Deus. Que Deus abençoe você. Pense sobre isso. Pratique a presença de Deus, orando sem cessar. Torne isso uma prática diária, uma atitude do seu coração. Essa busca constante pela consciência da presença de Deus o tempo todo. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá!